Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Essas duas aulas nós vamos responder a algumas questões do texto. Eu vou explicar as primeiras questões e na próxima aula nós vamos fazer as demais. Eu vou explicar, vou fazer outro vídeo explicando outras questões. Bom, aqui nas atividades nós temos um dicionário, esse glossário, com as palavras do texto mais complicadas, as palavras já estão em negrito lá no texto. Dúvidas? Procurem aqui no vocabulário para facilitar a interpretação. Compreensão do texto. Primeira questão. O conto lido é uma narrativa que começa indicando as personagens. Quem são elas? Quem são essas personagens? Observem que, independente de estarem nominadas ou não, as personagens são aquelas que atuam no texto. Então, vocês vão procurar no texto e dizer quais são essas personagens que atuam no texto. 2. Releia. Senhor, como devemos vestir-nos? Vistam-se como os campos, respondeu o sábio. Agora a pergunta, letra A. Explique com suas palavras como quase todos os jovens interpretaram a recomendação do sábio. E B. Agora explique como um dos jovens interpretou a recomendação do sábio. Vocês vão responder com as palavras de vocês. Na A, como o grupo interpretou e como um único jovem que interpretou diferente desse grupo interpretou as recomendações do sábio. Não é para transcrever do texto porque não está escrito lá, mas o texto dá a possibilidade de nós entendermos como cada um interpretou. 3. Transcreva uma frase do texto que aponta o fato que comprova quem realmente se vestiu como os campos. Agora transcrever. Copiem do texto uma frase que comprova qual daqueles jovens realmente se vestiu como os campos. Releia o trecho a seguir. Abriram os rolos das sedas, desdobraram as peças de damasco e cortaram quadrados de veludo e os emendaram com retângulos de cetim. As vestes suntuosas estendiam-se como mantos. O sábio nada disse. Copie no caderno as alternativas que indicam o que se pode pensar da atitude do sábio. Então, observem que são as alternativas. O sábio nada disse por quê? Ficou orgulhoso com o que fizeram os jovens? Nada disse porque preferiu aguardar? Nada disse porque não quis elogiar o perfeito trabalho? Ou nada disse porque não era o que ele esperava? Quais são as opções corretas? Escolham e anotem no caderno. Releia o início do conto. Preparavam-se aqueles jovens estudiosos para a vida adulta. Pergunta: qual foi o ensinamento que, de acordo com o conto, os jovens poderiam aprender com a vida adulta? Não está escrito detalhadamente no conto, mas a partir do conto você vai deduzir quais foram os ensinamentos que aqueles jovens receberam com essa ideia aí do vestir-se como os campos. O que eles podem levar de ensinamento para a vida adulta? Coloquem com as palavras de vocês a resposta. 6. Amplie o desfecho da história dando continuidade à frase no caderno. Ao longe, o sábio que tudo olhava sorriu. No sorriu parou o conto. O conto acaba aqui. Mas aí você vai completar essa frase. O sábio sorriu porque escreva um trecho, uma frase, um parágrafo, aumentando isso, acrescentando a sua resposta como se fosse uma conclusão da história. Mantenham a mesma linguagem da história, não coloque uma linguagem diferente, mas amplie. O título do conto é Como os Campos. Depois de conhecer a história, você daria outro título a ela? Por quê? Se você responder que não, você tem que explicar por que não, o que te agrada nesse título. Se você for mudar, você coloca o título novo e vai dizer também, explicar por que você acha que o título poderia ser outro, ok? Então escolham, digam sim ou não e expliquem por que em qualquer uma dessas respostas. Agora a conversa em jogo.
O grupo sempre tem razão? Será que o grupo sempre tem razão? A história lida apresenta um sábio que dá uma resposta à pergunta dos jovens e não interfere mais, apenas observa as ações deles. Perguntou, respondeu, ficou observando as atitudes de cada um dos jovens. De acordo com o texto, a maioria tomou a mesma atitude em grupo, apenas um deles tomou suas próprias resoluções. Agora vocês vão responder. Letra A. O que é mais fácil? Fazer parte do grupo ou tomar as próprias resoluções? É melhor seguir o grupo ou cada um tomar as suas atitudes, as suas resoluções? Qual que é melhor? B. Em sua opinião, questionar o grupo pode ser bom? Em que momento questionar o grupo pode ser bom? Que é a letra C, né? Em quais situações? É importante questionar o grupo? É bom questionar o grupo? Quando isso é bom? Ok? Então a B e a C trata dessas questões, certo? São essas as questões por enquanto. Na próxima aula nós vamos começar a trabalhar a linguagem do texto. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essas questões, perguntem. Aqueles que concluírem, que responderem todas essas que eu acabei de explicar, pode continuar a resolução das atividades, pode continuar respondendo. Surgindo dúvidas, perguntem. Surgindo alguma dúvida, me procurem no grupo ou no privado, que eu vou ajudá-los da melhor forma possível. Bom dia a todos, um bom estudo e fiquem com Deus.